Muito boa tarde, amigos internautas. Quarta-feira, dia 7 de maio de 2014. A gente está começando mais uma Web TV de Esportes ao vivo aqui da redação do Jornal NH. Eu sou o André Reck, está comigo Christopher de Matos. Um clima total de Copa do Mundo, né, Christopher? Hoje saiu a lista aí dos 23 convocados aí do Felipão, que vão buscar o Hexa aí na Copa. Começa menos de 30 dias aí para o início da Copa do Mundo. Sem surpresas, né, Christopher, a lista do Felipão, com exceção, talvez, ali do zagueiro Henrique, que era um nome que não estava assim tão cotado para entrar nessa lista aí. Ele não chega a ser uma surpresa, mas ele, de certa forma, quebra a lógica das últimas convocações do Felipão. O Hever, o Dedé, o próprio Marquinhos tiveram muito mais oportunidades. Mais do que isso, quebra a regra da lógica de que os melhores é que são convocados. O Henrique não é o melhor no momento da sua posição. Tampouco é titular absoluto do seu time, o Napoli, na Itália. Ele entrou em 7 partidas nessa temporada, desde que se transferiu para o futebol italiano, não acabou nenhuma delas. É um jogador que tem entra no hall de jogadores chamados de confiança do treinador, entre aspas. O Felipão trabalhou com ele no Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil. O torcedor do Grêmio vai lembrar daquele time que eliminou o Grêmio dentro do Olímpico. O Henrique era uma das peças fundamentais daquele time. E o Felipão gosta de ter esses jogadores que, de alguma forma, contribuem para a formação do grupo. Jogadores de caráter, de competitividade. O Henrique se encaixa nesse perfil. Agora, tecnicamente, o Miranda, por exemplo, do Atlético de Madrid, é um jogador que viveu uma temporada muito superior a ele. Pensando no futuro, o Marquinhos, do PSG, é um jogador que vive uma fase melhor. Mas nós estamos falando do quarto zagueiro e aquele jogador que dificilmente, inclusive, vai jogar durante a Copa do Mundo. Então, dentro dessa lógica, nenhuma surpresa. O Felipão chegou a dizer que esse nome foi decidido ontem à noite, né, na véspera, então, aí da convocação entre ele e a comissão. Eu acho que pesou a favor do Henrique os maus momentos de Hever e Dedé. O Dedé, que eu não tenho dúvida que é um dos jogadores mais talentosos do Brasil, principalmente em sua posição, não viveu uma grande Libertadores até aqui. Apesar de ter feito o gol do Cruzeiro na classificação na semana passada contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, é um jogador que tem oscilado demais e fez um primeiro tempo naquele jogo em Assunção muito ruim. De igual forma, o Hever é um jogador que conviveu com lesões e agora que está retornando ao Atlético Mineiro. Então, talvez isso tenha pesado bastante. E o Henrique é um jogador que no Palmeiras foi sempre competente, mas é um jogador que disputou a maior parte da sua trajetória aqui no Brasil, pelo Curitiba, depois pelo Palmeiras numa Série B, foi comprado pelo Barcelona, nunca jogou lá, foi emprestado para o Zaragoza, foi emprestado para outras equipes, nunca conseguiu se firmar. Bom, é a escolha do Felipão, né? E, Christopher, nas outras posições que ainda havia alguma dúvida, o terceiro goleiro a vaga acabou ficando com o Victor, né? Na lateral direito o Maicon, hamburguense Maicon aí foi convocado. E pro ataque o Bernardo ficou com a vaga ali, né? Tava entre o Robinho também. Né? O Bernardo estava garantido. Acho que o Robinho começou a perder a vaga quando o William entrou e deu um bom resultado. Mas pensei, até o momento da convocação, eu tinha a impressão que o Felipão levaria também o Robinho e abriria mão de um dos meias que jogariam na segunda função de meio campo. Por quê? Porque ele tem o Davi Luiz e passa a ter o Henrique também, que são zagueiros que jogam também como volante. Então pensei que essa convocação do Henrique também pudesse abrir uma vaga para um jogador mais ofensivo, um jogador que pudesse dar uma outra alternativa de ataque. Não foi assim que o Felipão entendeu, ele fez uma convocação bastante conservadora, com 2 jogadores para cada uma das posições, evitou que jogadores pudessem ser improvisados ao longo da Copa, como tradicionalmente o Brasil faz, convoca menos de 2 jogadores por posição para justamente poder ter um atacante a mais, um jogador diferenciado, mas como o momento dos atacantes é ruim no Brasil, aí talvez se justifique essa escolha do Felipão. O Robinho, que entrou bem nas últimas partidas e que tem um histórico ruim, inclusive, dentro da própria seleção nos últimos 4 anos, não é titular absoluto do Milan, que é um time que hoje não disputa nem Liga dos Campeões da Europa, não se classificou na Itália. Então não há nenhuma injustiça em ele ficar de fora. Pelo momento, nenhum jogador hoje no futebol europeu, por exemplo, poderia estar fora. No Brasil você pode discutir talvez o Everton Ribeiro, mas
pelo Campeonato do Brasileiro do ano passado, porque esse ano não fez por merecer também ser chamado. Acho que talvez até a posição do Jô tivesse mais em dúvida do que a do próprio Bernard, né? Até porque ele não vem em bom momento e acabou se lesionando, aí deve ficar aí uns 15 dias parado, né? Se discute pela qualidade do Jô, mas não por uma alternativa de substituição a ele. Todos os outros atacantes do Brasil vivem momentos bastante complicados. O Luiz Fabiano talvez seja aquele que pudesse ser pensado por um torneio de tiro curto, mas não tem dado resposta para isso. O Pato afundou, o Leandro Damião idem, então não há nenhuma injustiça na convocação do jogo, que é um jogador que entrou no rabo do foguete lá na Copa das Confederações na vaga do Damião, deu conta do recado, fez 3 gols naquela competição, seguiu fazendo gols nesse período de lá para cá, então fez por merecer. A lesão dele, segundo dizem os médicos do Atlético Mineiro e também da seleção, não é grave. Em 15 minutos, em 15 dias ele vai poder voltar a jogar, então, teoricamente, até a Copa vai ter tempo de sobra para recuperar. E, mais uma vez, estamos falando de um reserva da seleção, o que mostra que, mesmo sendo conservadora, a lista do Filipão não tem nenhuma injustiça. Não há nenhum grande jogador no Brasil hoje que tenha ficado fora dela. Isso comprova que a geração atual é bastante fraca e o Brasil vai ter que penar muito para conseguir chegar bem nessa Copa. Vai depender ali de estar com um bom momento em jogadores como Neymar, Oscar. O Oscar também vem oscilando no Chelsea, Vem né? de lesão, né? Mas é um jogador que com o tempo agora de recuperação vai dar uma volta por cima. Mas eu atento para essa questão, André, porque nas últimas Copas, historicamente, algum grande jogador ficou de fora, virou uma comoção nacional. O Renato Gaúcho em 86, você pode discutir um Romário em 2002, talvez um Ronaldo em 2006, enfim, tem questão. O Ronaldo em 2006 que chegava fora do peso, com um processo conturbado. Historicamente, sempre tem um jogador, Falcão lá em 78, mas nesse momento ninguém jogando muita bola no Brasil vai ficar de fora, porque não há ninguém jogando muita bola. O momento do futebol brasileiro é delicado, há seleções jogando individualmente com valores maiores que o do Brasil. O Brasil vai precisar se apegar à questão tática, à questão anímica, que o Filipão domina como poucos, fazer valer o fator casa, como ele fez na Copa das Confederações, para aí sim formar a tal da família escolar e parte 2. E isso ele sabe fazer muito bem, e é por isso que boa parte daquela seleção da Copa das Confederações está mantida para o Mundial. De certa forma o Felipão está fazendo justamente isso, né? Já criando essa nova família escolar e, como tu disse, manteve a base ali da Copa das Confederações. Trabalho, a tua avaliação está no caminho certo para a gente chegar ao Hexa, Christopher? A gente sempre valoriza a Copa das Confederações, mas não pode deixar não pode deixar de lembrar, melhor dizendo, que a Copa das Confederações chegou com uma Espanha em fim de temporada, em férias, passeando no Rio de Janeiro, em Salvador. Teve uma Itália em clima extremamente descontraído e não teve a Alemanha, não teve a Argentina, são seleções que vão chegar muito forte por aqui. Então tem que valorizar aquela competição sim, mas nunca esquecer que ela é uma espécie de torneio início, que os mais antigos vão lembrar bem do Campeonato Brasileiro. Ela não é parâmetro essencial para a Copa do Mundo. Os jogadores vão chegar muito melhores preparados. E um detalhe, a Alemanha, que talvez seja o melhor time, tanto individualmente como coletivamente, teve o Bayern de Munique, que é a base eliminada agora da Liga dos Campeões, então os jogadores já estão de férias, vão ter um tempo a mais de descanso que boa parte dos jogadores da seleção brasileira. Então isso também é um sinal, também é um agravante, também é uma questão a se preocupar. Certamente não vai ser fácil aí o caminho do Brasil rumo ao Hexa, mas vamos ficar na torcida, né, Christopher, para que tudo dê certo aí no caminho da seleção. Outro detalhe, André, apenas 4 jogadores atuando no Brasil estão convocados, sendo deles 2 goleiros reservas, o Jefferson e o Vitor, e mais ainda os 2 centroavantes, o Fred e o Jô. Isso evidencia aquilo que a gente já vem falando há um bom tempo. O momento do futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é de baixa qualidade. Essa questão de dizer que há muitas equipes disputando o título é verdade, mas é porque há um nivelamento para baixo, não há um nivelamento para cima. Então, boa parte dos nossos jogadores talentosos estão lá. E além do mais, nós não temos jogadores de ataque referências no futebol europeu. Claro que a gente vai lembrar do Neymar, que é coadjuvante no Barcelona, ele não é a peça principal, mas os nossos 2 centroavantes jogam aqui, e num futebol que tem uma qualidade bastante baixa. Isso é um agravante, isso é uma questão bastante pontual para a gente pensar também no que a gente pensa de projeto de futebol brasileiro. Beleza, definidos então aí os 23 nomes. Ainda tem a lista dos 7 suplentes que o Felipão deve revelar na semana que vem aí para alguma eventual troca em função de lesão ali até o dia 2 de junho, né, Christopher? Mas vamos falar também rapidinho aí, não podemos deixar de falar do Novo Hamburgo, né, que vai entrar em campo hoje a partir das 7h30 da noite
lá em Curitiba contra o J. Malucelli pelo segundo jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Venceu a primeira partida em casa, 1-0, joga pelo empate para confirmar a vaga. Mais uma vez sem o Preto, e mais uma vez expulso, né, Christopher? Dá pra confiar, a torcida analisada pode ficar ligado na Rádio ABC, no Minuto a Minuto, site Jornal NH, para acompanhar esse jogo na expectativa de que realmente o Novo Hamburgo vai buscar essa vaga na terceira fase. Tu tem a vantagem, né? Larga em vantagem. Se o Novo Hamburgo conseguir repetir o desempenho que teve, por exemplo, contra a equipe do Joinville na primeira fase da Copa do Brasil, no jogo em Santa Catarina, fatalmente sim, porque esse J. Malucelli é menos time que aquele Joinville. Acompanhei o jogo no Estádio do Vale, não é uma equipe tão atraente coletivamente, é uma equipe que pode ser batida, não tenho a menor dúvida de dizer que é uma equipe do nível do Novo Hamburgo, portanto o Novo Hamburgo não vai estar fazendo milagre em passar pelo J. Malucelli, longe disso. Agora, o Itamar tem se notabilizado pela capacidade de armar fora de casa equipes bastante competitivas. O Novo Hamburgo até tem mais dificuldades até em casa do que fora. Ele sabe fazer aquele ferrolho, mas sabe jogar quando tem a bola e sair com velocidade pelos lados. E o Novo Hamburgo passou a ter a bola parada como um fator importante. Teve no jogo lá contra o Joinville, aqui no Estádio do Vale não saiu gol por ela, mas o Novo Hamburgo foi bem nela. Então acho que dá para acreditar assim. Novo Hamburgo chega com grandes condições de se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Beleza, então todo mundo ligado aí a partir das 7h30 da noite no Novo Hamburgo. E por hoje é isso, a gente fica por aqui com a Web TV de Esportes do site aí do Grupo Sinos. Amanhã a gente está de volta, fique ligado e nos acompanhe.